Nunca foi tão fácil tirar o seu visto americano para 2026 e calma que eu não tô falando da boca para fora, eu tenho provas de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. Os Estados Unidos estão abrindo as portas como nunca, o consulado americano tá batendo recordes na emissão de visto, principalmente o de estudante, que te permite viver uma jornada completa de estudos no país. Você pode começar pelo inglês ou eventualmente seguir para programas mais robustos, como um mestrado, que te trazem diversas opções e possibilidades dentro dos Estados Unidos. Mas calma, fácil não significa fazer de qualquer jeito. Não é porque eu tô dizendo que o processo está mais acessível que é só para preencher a DS-160 de qualquer jeito, aplicar, fazer entrevista e já era. O visto americano ele exige estratégia, preparação e uma boa leitura, não só do cenário atual, mas também da sua história e de como você vai mostrar isso para o consulado. E acredite, o cenário de 2026 está super favorável. É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque 2026 pode ser o ano em que você muda completamente a sua história e porque agora é o momento certo para não perder essa janela de oportunidade. Antes de começar, eu sou o Caio da Move Vistos, se inscreve aqui no canal para mais vídeos sobre Estados Unidos e bora lá. O cenário para quem quer tirar o visto americano em 2026 continua positivo, mas aqui na Move a gente valoriza a verdade. Segundo a CNN, o tempo de espera para entrevistas do visto de turismo aumentou um pouco, nada muito significativo, e o governo americano reforçou os seus critérios de análise, incluindo a verificação de redes sociais e o histórico digital. Mesmo assim, isso não é uma coisa ruim. Embora tenha havido uma leve redução nas emissões de visto de turismo e estudo, o ritmo global de aprovações ele segue entre os mais altos da última década. Em 2024, os Estados Unidos emitiram quase 11 milhões de vistos de não imigrante, um aumento de 5% em relação ao ano anterior, segundo os dados do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Além disso, o mercado americano ele segue aquecido e o país ele vive um momento de expansão econômica com novas oportunidades, tanto para estudantes quanto para profissionais qualificados. O boom da inteligência artificial e o avanço da tecnologia criaram uma demanda enorme por profissionais nas áreas de ciência, engenharia e tecnologia. Segundo a Boundless, o número de estudantes internacionais atuando em áreas de STEM cresceu 54% em 2024, reforçando o interesse global por formações que unem aprendizado e experiência profissional. E esse tipo de trajetória tem sido cada vez mais valorizado dentro dos Estados Unidos. Além disso, a proximidade da Copa do Mundo de 2026 está movimentando o setor de turismo e aumentando o volume de solicitações de vistos B2. O interesse por visitar o país cresceu e o governo americano está se estruturando para atender essa nova demanda. O próprio brasileiro tem demonstrado maior interesse em visitar e estudar nos Estados Unidos como uma forma de conhecer de perto as oportunidades do país. E isso acontece porque no Brasil o cenário continua caótico, com diversas incertezas e instabilidade política, ainda mais próximo do período eleitoral. O governo central acumula um rombo superior a 100 bilhões de reais em 2025, enquanto o custo de vida e a inflação seguem pressionando o bolso dos brasileiros. Esse contexto torna a busca por novas oportunidades, como estudar e explorar caminhos nos Estados Unidos, ainda mais compreensível. Em resumo, o cenário é favorável, o processo ficou mais acessível, existem mais oportunidades de estudo e trabalho e o mercado americano continua em expansão. Só que agora o sucesso ele depende menos da sorte e mais da preparação. É por isso que quem se organiza, entende o processo, acaba se destacando e conquistando o visto com mais facilidade. Mesmo com todas essas oportunidades, o que muita gente não entende é que o visto americano ele continua sendo um processo extremamente criterioso. O cenário é favorável, mas o consulado não está distribuindo a aprovação. O erro mais comum é achar que o visto ficou fácil e basta preencher o DS-160, pagar as taxas e ir para a entrevista. E é aí que muita gente se complica. As reprovações elas acontecem na maioria das vezes por falta de coerência e estratégia. Tem gente que escolhe o tipo de visto errado, preenche informações sem cuidado ou acaba se contradizendo na entrevista. E quando isso acontece, o agente consular percebe na hora. O que você escreve no formulário não bate com o que você fala na entrevista, ou se o seu plano de viagem parece frágil, o consulado perde a confiança. E é justamente isso que reprova milhares de pessoas todos os anos. Um outro erro comum é tratar o DS-160 como um simples formulário online. Na prática, ele é o documento mais importante de todo o processo. E é ali que você apresenta a sua história, os seus vínculos com o Brasil e os seus objetivos nos Estados Unidos. O agente consular ele vai ler cada uma dessas respostas antes mesmo de te ver pessoalmente. Ou seja, ele já sabe o que esperar de você
antes da sua entrevista começar. E é por isso que o improviso não funciona. Quem tenta resolver tudo sozinho, sem entender o que cada campo significa, acaba cometendo erros que poderiam ser facilmente evitados. Resultado é uma negativa que muitas vezes não tem nada a ver com o perfil da pessoa, e sim com a forma como ela se apresentou. O visto americano ele exige preparo, estratégia e consistência. Quem entende isso e se prepara da forma certa, aumenta muito as chances de aprovação, mesmo num cenário mais rigoroso. E é exatamente nesse ponto que entra a importância de ter orientação especializada, porque o que reprova não é o perfil, é a falta de planejamento. Quando a gente fala que nunca foi tão fácil tirar o visto americano, não é porque o consulado está aprovando qualquer um, é porque hoje você tem acesso à preparação certa e é isso que faz toda a diferença. Na Move, a gente entende que cada pessoa tem uma história, um objetivo e um perfil diferente. Por isso, o nosso objetivo ele começa muito antes do preenchimento da DS-160. A gente faz uma análise completa do seu caso, define qual tipo de visto é o mais adequado e te ajuda a construir uma narrativa coerente do início ao fim do processo. Nosso time revisa cada resposta do seu formulário, valida as informações e te orienta sobre o que deve ser ajustado, tudo com base em dados reais de aprovação e nas atualizações mais recentes do consulado americano. Além disso, você passa por uma simulação completa da entrevista com um consultor especializado que te prepara para responder com clareza, segurança e confiança, e essa etapa é uma das mais elogiadas pelos nossos clientes, porque é nela que a pessoa percebe o quanto ela estava insegura antes e o quanto ela sai pronta depois. Durante toda a mentoria, você tem o acompanhamento de um Visa Manager exclusivo, materiais de apoio, videoaulas e contato direto com o time da Move para tirar dúvidas em qualquer momento do processo, ou seja, você não vai estar sozinho em nenhuma etapa. Resultado disso é que os nossos mentorados chegam à entrevista com estratégia, coerência e tranquilidade, e quando você tem tudo isso alinhado, o processo realmente fica bem mais fácil. E é por isso que a gente diz com confiança, não é que o visto ficou simples, é que com o suporte certo, ele deixa de ser um mistério. Então, sim, o cenário nunca foi tão favorável para quem quer tirar o visto americano, mas a diferença entre quem é aprovado e quem é reprovado continua sendo a preparação. Hoje, com toda a estrutura que a Move oferece, ficou muito mais fácil transformar o processo em algo simples, estratégico e sem dor de cabeça. Você não precisa passar por isso sozinho, nem correr o risco de errar por falta de orientação. E na Move a gente já ajudou milhares de pessoas a realizarem o sonho de estudar, viajar ou trabalhar legalmente nos Estados Unidos. E se o seu plano é começar 2026 vivendo uma nova fase, esse é o momento de agir. Clica no link da descrição, fala com o nosso time e entende como que a mentoria da Move pode te guiar em cada detalhe do processo. Quanto antes você se preparar mais rápido, você vai estar com o seu visto aprovado e o passaporte pronto para carimbar. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre planejamento, vistos e vida nos Estados Unidos. E lembra, não é que o visto ficou simples, é que agora você tem estratégia certa para conquistar o seu. Você está vendo na tela a história do Rafael, que teve o visto negado na primeira tentativa, mas não desistiu. Com a preparação certa, ele conquistou a aprovação e hoje ele está com o visto em mãos. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até mais.